Bom, e o Senhor trouxe no meu coração naquele dia um pouco sobre isso, né? Sobre olhar para Jesus, que olhar para Jesus, ele nos transforma, né? E, assim, uma alegria poder estar aqui hoje, né? Compartilhando com vocês sobre isso. E eu vejo que muitas das respostas, né? Que muitas vezes a gente busca, muitas dúvidas que a gente tem na cabeça, na mente, mas todas as respostas estão nele. Todas as nossas dúvidas podem ser respondidas por ele e tudo está nele, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um homem que olhou para Jesus e a vida desse homem mudou completamente, né? Queria que abrisse ali em Atos 9, a gente ler esse texto aqui para iniciar. Pode ler junto aqui na tela, que eu acho que vai ser melhor. Mas aqui a gente vai ler um pouco sobre a conversão de Paulo, né? Paulo é um homem que a Bíblia fala muito da história dele. É muito bom a gente entender, né, da vida de Paulo, porque Paulo era homem como qualquer homem, né? E ele teve uma vida onde ele foi treinado, ele cresceu para ser um fariseu, né? Cresceu para ser um homem da lei, mas no meio do caminho algumas coisas mudaram e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Conseguiu abrir? Ainda não, né? Ele abrir aí para a gente ler. Então. Vou começando aqui. Vamos lá. Saulo respirando ainda ameaças, Atos 9, tá? Ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura-se por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e como perante os filhos de Israel, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que de umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam em nome de Jesus, para que veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia
e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Bem, bom, nada melhor do que a palavra, né? Então, se puder voltar para a apresentação, Saulo, ele começou a história dele aqui, né? Aqui, na verdade, a Bíblia até traz ali na questão de Estevão, né? Quando ele é apedrejado, mas a história da conversão de Saulo, começa aqui. E o que é interessante, né? Olhar para Jesus nos transforma, né? Eu só queria voltar aqui. Essa frase vai aparecer mais algumas vezes aqui na apresentação. Tirando essa aqui, quem conseguir contar quantas vezes vai aparecer, depois no final a gente vai fazer uma conta. Bom, Saulo perseguiu os que eram do caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma luz brilhou. Quem é a luz? Né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse isso lá em João 8,12. Saulo vê a luz e cai por terra. E aí tem a musiquinha, né? Lá se vai Saulo e seu cavalo. Mas na Bíblia não fala de nenhum cavalo. Pelo menos até hoje eu não achei nenhum cavalo. Mas fato é que ele cai, ele se prostra diante da glória que ele viu. Escuta uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em reverência ao poder, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Olhar para Jesus nos transforma. Saulo teve a primeira experiência dele vendo Jesus. Ele viu aquela luz e aquilo mudou muito a vida dele. Judeu, fariseu, romano, conhecia sobre o poder de Deus, a história, mas não cria em Jesus. Ele queria acabar com a seita do caminho. O caminho, essa expressão que a palavra traz aqui, que eram do caminho, foi digamos assim, o termo inicial que era chamado a igreja. A igreja era chamada o povo do caminho, a seita do caminho, antes de vir esse nome, igreja. E era esse que ele perseguia, né? E Jesus responde o que para ele? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daqui a gente já tira um aprendizado, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Saulo perseguia aqueles que estavam no caminho, ele perseguia aqueles que se entregaram a Jesus. E quando Jesus se apresenta a ele, ele fala: você persegue a minha igreja. Não, você persegue aqueles que me seguem. Não, Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Estamos unidos ao Senhor, né? Glória a Deus. Se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo humilhados, se estamos sendo injustiçados, isso está acontecendo com o próprio Jesus, né? Saulo, Saulo. É assim que Jesus chama ele. Saulo, Saulo. É interessante que na palavra tem outras vezes que aparece onde Jesus ele chama, onde Deus chama a pessoa por... repete o nome, né? Acho que talvez o mais famoso aí, talvez o pessoal vai lembrar, né? Samuel, né? Samuel, né? Mas tem também ali em Abraão, chama Abraão, lá em Gênesis, ali onde ele está indo até o lugar de sacrifício,
né? Na hora que ele levanta o punhal ali para tirar a vida do Isaac, Deus chama ele, Abraão, Abraão. Assim também acontece com Jacó, em Gênesis 46:2, ali ele vai falar sobre a questão de se transformar em Israel, né, e começa a nação. Também acontece lá em Moisés, quando aparece a sarça ardente, né, que é aquela história ali da sarça ardente, aquela árvore que pega fogo, a própria presença do Senhor está ali, e Deus chama Moisés, Moisés, né? E isso é um padrão, né, que Deus usou para chamar essas pessoas por algum motivo. Mas o que é mais interessante, né? Chama Samuel também, e a gente pensa, né? Quem chamou Saulo foi Jesus. Jesus é Deus e vice-versa, né? Jesus chama Saulo da mesma forma que Deus chamou muitos outros homens, né? E aqui a gente começa a entender isso, né? Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus é Deus, né? E isso é muito importante. Ele chama do jeito que ele quer chamar. Ele chamou Moisés, ele chamou Abraão para uma missão, ele chamou Samuel e agora ele chama Saulo. Qual foi a primeira ordem de Jesus a Saulo? No texto aqui, alguém acompanhou qual foi a primeira ordem? Levanta-te. Essa foi a primeira ordem que Jesus deu a Saulo. Saulo, Saulo, ele fala aqui, ó, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão convém o que fazer. Levanta-te. A gente vê muito Jesus fazendo isso, né? Durante a história dele. Tem um coxo, o aleijado tá ali no chão, ele cura e fala o quê? Levanta-te. Tem muitas vezes que Jesus fala isso e agora ele fala isso com Saulo. Fala, Saulo, levanta-te. E ali começa o início da obediência e transformação na vida de Saulo. E é interessante que o que começou na vida de Saulo foi olhar para Jesus. Isso nos transforma. Ele viu Jesus, Jesus mandou ele se levantar. E ele obedece. Ele tem uma postura de obedecer. Saulo poderia ter voltado do caminho que ele estava ali de Jerusalém, ele poderia ter ido para outro lugar, mas Jesus fala para ele, levanta-te e vai até a cidade. O que é que ele faz? Levanta, pega na mão de alguém ali e vai até a cidade. Ele faz exatamente o que Jesus falou para ele fazer. Bom, Saulo agora está totalmente cego, fragilizado, confuso, mas o que é que ele faz? Ele obedece. A postura dele, quando ele chega lá em Damasco, é de se recolher, se abster de alimentos e possivelmente ali buscar uma revelação daquilo que tinha acabado de acontecer com ele. Imagina, Saulo vem, um homem, né, cheio do conhecimento, cheio de história, cheio de poder que ele já tinha ali naquela época. Ele vê um clarão, agora ele está cego, fragilizado, ele não sabe o que vai acontecer da vida dele. E ali, imagino eu, ele começa a falar com o Senhor, buscar o Senhor, buscar a revelação. O que está acontecendo comigo? O que isso vai fazer comigo? O que esse clarão, né? O que essa voz quer me dizer? E aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Qual que é a semelhança entre Abraão, Jonas e Saulo, né? Alguém tem um palpite aí? O que teve de semelhante na história desses três homens aí? Mais alguém? Não, né? 3 dias. Abraão anda 3 dias até o Monte Moriá com Isaac. Jonas fica 3 dias na barriga do peixe. Saulo fica 3 dias cego. E o que acontece na vida desses homens em 3 dias? Abraão é aprovado, né, porque ele vai até lá, o Monte Moriá. Ele é aprovado pelo Senhor, recebe a confirmação da promessa que viria a multiplicação da sua geração. A gente pode abrir Jonas aí? Jonas se arrepende dos maus caminhos e prega em Nínive. E o interessante é que 120 mil pessoas se convertem. Então, a partir da transformação que Deus fez na vida desses homens, a gente vê que existe uma multiplicação. A gente vê que ele queria preparar esses homens para algo mais. Ele queria preparar esses homens. Isso, 2:2. Olha só a oração de Jonas
dentro da barriga do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo tempo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Jonas, a gente vê uma conversão de coração total aqui, né? A gente vê um homem que o Senhor deu um chamado, foi para o outro lado, entrou no barco, aquela confusão, aquela história toda ali, era jogado ao mar. E eu pergunto, será que o peixe não poderia ter levado Jonas em um dia só até Nínive? 2 dias? 1 dia e meio? 4 dias? Mas Deus escolheu 3 dias, ele tem os seus caminhos ali para isso, né? Mas eu creio que é isso. Deus, ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o tempo que cada um precisa. Jonas precisava desses 3 dias. Abraão precisava daqueles 3 dias. E Saulo precisava dos 3 dias. Porque ali o Senhor começa a transformação na vida de Paulo. Ali começa uma transformação de coração, encorajamento, mudança de postura, caráter, preparação para a multiplicação do povo de Deus. Existem processos na nossa vida que podem levar alguns dias para Deus nos falar. Precisamos dar tempo, ouvidos e exclusividade ao Senhor. A gente vive hoje numa geração cada vez mais acelerada, dias cada vez mais corridos, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas às vezes Deus quer te parar alguns dias, às vezes Deus quer me parar alguns dias, me separar para Ele alguns dias, para Ele falar no meu coração, para Ele me transformar, para Ele mexer aquilo que Ele quer mexer. Muitas vezes na caminhada, a gente vai andando na vida de discípulo, a gente vai seguindo, e às vezes a gente, muitas vezes pode cair nesse erro de viver no automático. Mas o Senhor está sempre ali, né, disposto, se a gente separar alguns dias para Ele, né? Porque olhar para Jesus nos transforma. Voltando para a história, Deus chama Ananias, fala: Ananias, dispõe-te, vai para a casa de Judas, ver Saulo. Ananias responde o quê? Saulo? Espera aí, Deus. Aquele homem ali que está perseguindo a igreja, esse mesmo? Esse mesmo. Mas na casa do Judas? Aqui é uma coincidência, né? Mas imagina o convite que chega para Ananias, né? Ver Saulo na casa do Judas. É, outro Judas. Graças a Deus era outro Judas. E aí Deus responde para ele, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse aqui é o chamado de Paulo. É isso que Jesus chamou Paulo para fazer. Aqui está claro que é um chamado grande, claro, objetivo, mas a recompensa é estranha. A recompensa é sofrimento, né? Deus fala, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias entra na casa de Judas e chama irmão Saulo. E olha que revelação, olha que coisa interessante. Até então, Saulo era um perseguidor da igreja, era alguém que matava, castigava, prendia vários cristãos. E agora Ananias está chamando ele de irmão. Não foi carne nem sangue que revelou a Ananias,
né, que agora ele estava entrando na família. Foi o próprio Deus que falou com Ananias. Deus trouxe a convicção para Ananias que ele deveria orar, né? Ananias relutou ali, tentou, mas ele havia chamado Saulo para uma grande missão e ele já havia aceitado, né? Saulo já estava entrando na família, mas ainda estava cego. O que ele estava vendo ali? E eu fiquei refletindo isso. Saulo cego, por 3 dias, o que ele estava vendo? Estava vendo Jesus. Né? Porque olhar para Jesus nos transforma. Saulo estava vendo o coração dele ser transformado. Ele estava vendo tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha como referência, ele estava vendo isso mudar. Ele entendia que a palavra era de uma forma, mas que não apontava para Jesus e agora tudo muda. Ele estava vendo uma ação sobrenatural na vida dele. Ele estava vendo tudo escuro, mas a luz que ele viu antes de ficar cego foi suficiente para incendiar tudo dentro da vida dele. Ele recebe a imposição de mãos e as escamas dos olhos caem. Ele é batizado, cheio do Espírito Santo. Porque olhar para Jesus nos transforma. E ali começa uma transformação enorme na vida de Saulo. Todas as trevas que invadiram os olhos dele agora se tornam luz. Ele vê de forma nítida a vontade do Senhor. Tudo que ele viu com os olhos da carne, agora ele vê pelo Espírito. Toda a maldade que ele viu como homem ímpio, agora ele vê misericórdia pelos perdidos. E tudo que ele pensava em estratégias para perseguir e destruir a igreja, agora o Senhor transforma ele, ele vai passar a ser o quê? Alguém que vai edificar a igreja. É interessante porque isso foi tão nítido para o chamado de Paulo, praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele, né? E a doutrina da igreja foi escrita por Paulo, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Que o que ele tinha e fazia mediante a lei, agora ele passa a fazer baseado no amor que tem por Cristo Jesus. Era um homem da lei, era um fariseu, era alguém que entendia do assunto, mas agora os olhos dele foram transformados, a mente foi transformada e a conversão genuína, pura, simples aconteceu na vida de Paulo. E tudo isso se deu porque ele olhou para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente é transformado dia após dia. A gente segue olhando para Jesus e a gente segue sendo transformado. Agora Paulo se batizou, cheio do Espírito Santo, e agora ele tem tudo que ele precisa? Tem tudo que ele precisa. Ele tem o Senhor. Ele tem a Jesus. Mas ele está pronto para a obra que Deus o chamou? Agora ele precisa aprender, né? Agora ele precisa seguir o caminho daqueles que ele perseguia, né? Saulo agora se encontra com os discípulos e começa a aprender de Jesus, sua vida e sua obra. Ali em Damasco mesmo, ele já começa a se encontrar com os discípulos, muitas vezes sendo discipulado, né, que é uma palavra que a gente usa, ali mesmo. E a palavra fala que ele vai para a Arábia, é uma região ali perto ali de Damasco, e fica por 3 anos ali retirado. Esporadicamente vinha para Damasco, para sinagogas, mas ele fica 3 anos buscando ver Jesus intensamente. Imagino eu que ele fica 3 anos ali lendo a palavra de novo e fala assim, eu preciso entender isso aqui tudo de novo. Tudo que eu li apontava para Jesus, eu não sabia, mas agora Cristo está revelado. E ele passa 3 anos ali se debruçando, aprendendo, e o Senhor se apresenta para ele. E ele fala que viu o 2º, 3º céu. E olha que história interessante. E agora ele passa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Isso pra gente, quando a gente lê, pode parecer já normal, algo comum, né? Falar que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso era o que diferenciava tudo. Porque naquela época as pessoas não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. As pessoas não acreditavam. Muitos diziam que ele era um impostor, que ele era um falso profeta. Mas agora, quando Saulo começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, ele tem convicção disso.
Ele sabe que isso é a pura verdade que o Senhor o chama. Saulo agora tem experiências, tem profundidade, tem revelação clara do que precisa, de que precisa conhecer Jesus e olhar para Jesus. Por quê? Porque olhar para Jesus nos transforma. Alguém está contando ainda? Não. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então Saulo foi chamado e ele começou a testemunhar da verdade, da revelação que ele teve, da palavra, desse Cristo que transformou a vida dele. A perseguição e o sofrimento começam, Saulo é perseguido ali em Damasco, vai para Jerusalém, o centro da igreja, e aí, imagino eu, né? Saulo tá lá, agora já tem ali uns anos de estrada já, né? Já prega, já tem seus discípulos ali em Damasco e tal. Fala, rapaz, vou lá para Jerusalém, já que tá me expulsando daqui. Turma lá é tudo galileu, né? O pessoal não sabe muito bem das coisas. Chegar lá, vou virar presbítero, né? Vou ter meu cargo lá. E aí Saulo chega em Jerusalém, o que acontece com ele? Não é bem recebido. Tem um irmão lá chamado Barnabé, que recebe ele, não, peraí, deixa eu te ajudar aqui, vai, apresenta ele ali pro pessoal. Rapaz, ele faz umas coisas legais ali. E aí, olha que interessante, Saulo, em Jerusalém, Deus fala com Saulo e manda ele embora. Aí fala, Deus, eu não tenho que ir embora não. Eu posso servir muito bem aqui, eu sou o cara para servir aqui. Por que você vai me mandar embora? Ele começa a negociar com Deus. Dá uma ideia para Deus, né? Deus manda ele embora. Não, deixa eu te dar uma ideia melhor. Ele achava que deveria ficar ali. Mas olha o que acontece depois que Saulo vai embora, a igreja começa a crescer. Olha que testemunho. Quando ele vai embora, a igreja começa a crescer, né? Quando ele se converte, a igreja começa a crescer, não por causa dele, mas por causa da perseguição que ele fazia. Então esse era o testemunho de Saulo, né? Ele volta para Tarso, onde ele nasceu, e ali busca o Senhor. Os estudiosos aí dizem que ele ficou em torno de 10 anos em Tarso. Então foram 3 anos ali no deserto, né, na Arábia, mais 10 anos em Tarso. A palavra aqui a gente vai lendo, a gente acha que tudo acontece um dia, depois já é o próximo dia, né? Mas Saulo, ali em Tarso, ele volta para onde ele nasceu, e eu acredito que o Senhor chama ele para lá para falar assim, olha, você nasceu como homem natural, você cresceu aqui como um homem natural, agora você vai começar a crescer como um homem segundo o meu coração, homem de Deus, homem revelado pela palavra. E ele fica ali de molho ali uns 10 anos, possivelmente vai ali numa cidade próxima, e ele busca o Senhor, porque olhar para Jesus, o que faz com a gente? Nos transforma. Luiz, abre para mim Gálatas, por favor, Gálatas 1. E é muito interessante a gente ver como Saulo foi transformado. E aqui tem alguns textos que a gente vai falar sobre isso, né? Agora são declarações dele nas cartas. O versículo 11, por favor. Olha a declaração de Saulo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 1 Timóteo 1,12, por favor. E ele começa a falar disso, né? Então aqui ele fala que foi para a Arábia e ele começa a falar sobre essa transformação da vida dele. Olha só, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel,
designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido para que principal evidenciasse em Jesus Cristo a sua completa humildade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Filipenses 3, versículo 4. Tem mais uma declaração do Paulo, muito interessante. Bem, eu poderia confiar também na carne. Bem, eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa era a história de Paulo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero com refúgio para ganhar a Cristo. Pode ir. Assim que ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas que eu sigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo aquilo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para se diante de mim estão. Prossigo para o alto, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Olha como esse homem foi transformado. Olha que profundidade esse homem alcança a revelação do Senhor. Olha a profundidade e ele traz a palavra de Deus, a vida de Deus dentro dele, jorrando ali, saindo, né? E tem mais uma aqui. Fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Porque olhar para Jesus nos transforma. Paulo foi transformado olhando para Jesus, buscando o Senhor, olhando, buscando a revelação, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Agora Saulo se torna Paulo. O significado de Paulo é pequeno, humilde, de baixa estatura. Aqui se esperar de Saulo, né? A gente fala assim, né? Avançando paulatinamente, né? Pouco em pouco, né? Daí é o significado do nome Paulo. É isso que Deus quer de Paulo, é isso que Jesus chamou Paulo. Ele chamou Paulo para ser pequeno, porque ele seria grande na vida de Paulo. Amém. Paulo é chamado pelo Espírito Santo em Antioquia e ali começa o ministério nas viagens e pregações dos gentios. Sua história é recheada de milagres, cura, poder de Deus, autoridade na igreja. Paulo prega como filho de Deus, sofre em nome de Jesus. Paulo chega até a repreender a Pedro, certo? Falando, rapaz, esse negócio de circuncisão não é mais isso. É a nova aliança, é o Senhor, é o batismo em Cristo, ele é suficiente. E Paulo foi transformado, porque ele olhou. Amém. Amém. Aleluia. Ele se aprofundou em conhecer Jesus. Grandes coisas aconteceram na vida dele e através da vida dele. Quando Jesus, que é a luz, se apresenta, tudo muda. Amém. Aleluia.
seguimos a luz, conhecemos a Jesus, tudo muda. Tudo que temos antes, precisamos considerar perda. Não há nenhum valor que se compare a Cristo. Aquele que viveu como homem, morreu ao terceiro dia e ressuscitou. 3 dias. 3 dias. Você está em 3 dias, não se pega ainda não. Eu fui coisa da Eu gosto de números, né? Deus precisava esperar 3 dias para ressuscitar Jesus. Ele não tinha poder para fazer aquilo no mesmo dia. Naturalmente, Deus poderia fazer a ressurreição no mesmo instante, na mesma hora. Deus poderia morrer e já ressuscitar. Mas ele queria comunicar ao povo algumas coisas. Ele tinha algumas profecias a cumprir. O próprio Jesus falou que seria como Jonas, né? Mas ele queria trabalhar a fé daquele povo. Morreu aquele que falava com a gente, morreu aquele galileu, aquele nazareno que estava aqui do nosso lado. Será que ele vai voltar mesmo? Será que ele não vai? Muitas vezes, esses dias que o Senhor pede para nós, Ele está trabalhando a nossa fé, tá trabalhando a nossa convicção em algumas coisas. E Deus, nesses 3 dias, transformou muita coisa. Ele transformou a morte em vida, transformou o pecado em perdão, as algemas em liberdade, a dor em cura. E quantas coisas foram transformadas porque olhar para Jesus nos transforma. Aleluia. Paulo viu Jesus, obedeceu, perseverou e foi transformado ao longo da jornada. No final da vida dele, na terra, Paulo estava em Roma, fazendo a vontade de Deus e cumprindo exatamente o que Deus ordenou. Que Jesus tinha ordenado a ele. É interessante pensar aqui que quando Paulo estava em Roma, ele ficou, a palavra fala que ele ficou 2 anos ali, que ele pediu para ir para lá. E algumas coisas na nossa vida a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para nós, né? Paulo, ele vai a Roma porque ele pediu ali aquela questão que tinha o César, né? Ele requereu a César como cidadão romano e ele precisava ser julgado em Roma. Qual foi o chamado de Paulo lá atrás? Pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Como Paulo poderia chegar ao rei? Qual o melhor caminho para ele chegar ao rei? Preso. Ele teria audiência ali com Nero, né? Que era o César. Então Paulo, ele foi preso pelo Senhor, ele não foi preso pelos homens. Foi preso por também entender que o chamado dele fazia parte disso. E lá em Roma ele escreveu acho que umas 5 ou 6 cartas nessa última passagem ali em Roma. Graças a Deus, né? A gente tem essas cartas aqui para poder ler e consultar. E olha que interessante. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que é alugada. Ó, Paulo não tinha casa própria, não. Aluguelzinho. Aluguelzinho ali, ó. Todo ano reagia. Já tinha aluguel naquela época. Onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. O que Deus manda a gente fazer? No Mateus, pregar por todo mundo. e por todo mundo. E aí o microfone é mais Nós criando. Ide por todos eles. uma das ações faz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que nos têm ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo entendeu essa ordem? Sim. Muito bem, né? Até o final da vida dele foi fazendo isso. Saulo encontrou Jesus no caminho para Damasco, mas Paulo passou a viver por causa dele todos os dias. Amém. A transformação não foi apenas um encontro, foi uma caminhada contínua de obediência, renúncia e intimidade. Somos frutos dos sacrifícios destes que vieram antes de nós. Amém. Vejo que a vida de Paulo, né, a gente está até conversando esses dias ali na casa do Tico, e Jesus veio bem nessa época do Império Romano ali,
Paulo ele chega a Roma, e Roma era a porta de entrada do mundo ocidental ali. E ali o evangelho começa a invadir depois a Europa e toda a história, e possivelmente chegou ali por conta disso. Então somos frutos dessa pregação de Paulo. Amém. Somos frutos desse sacrifício que ele fez. Da perseguição da igreja. Eles se gastaram pelo evangelho, os que vieram antes de nós, para que essa transformação chegasse a outros. Não há como viver com Cristo e continuar igual. Não há vida com Cristo sem novidade de vida. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eles se fizeram novas. Amém. Então, muitas vezes, a gente vê um evangelho sendo pregado com água de salsicha, né? Ele pode falar assim, água de salsicha, né? Uma verdadeira ralo. Mas não é esse o evangelho que transforma. Não é esse o evangelho que Paulo não conheceu. Não é esse o evangelho que Paulo pregou. Não é esse o evangelho que ele morreu por essa causa. O evangelho, quando ele entra, quando ele invade o nossa vida, o nosso coração, ele nos transforma. Jesus nos transforma. É interessante que a Bíblia, né, lá em Atos, não fala do final da história de Paulo. Por que será? Acaba ali, Roma e tal, e acabou. O protagonismo não é de Paulo, o protagonismo é de Jesus. Paulo foi um grande homem nas mãos do Senhor, mas sem Jesus ele não seria ninguém. Paulo foi usado pelo Senhor, levou o nome do Senhor, se encheu dele, por isso fez grandes obras. Precisamos entender que o nosso conhecimento, o nosso encher-se de si mesmo não traz cura, não traz revelação, não traz transformação. O que traz transformação? Olhar para Jesus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assediam. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, olha aí, olhando firmemente Para o autor, para o consumador da nossa fé, da fé, Jesus, Jesus. o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado na Amém, destra Jesus. do trono. Amém, Senhor. Olhar para Jesus Nos transforma. transforma. Como é bom a gente poder saber que podemos olhar para Ele todos os dias. Amém, Senhor. Amém. O véu foi rasgado de cima a baixo, Amém. né? Não foi de baixo para cima, foi de cima a baixo. Para Deus rasgou esse véu, para que possamos estar perto dele, contemplar o Senhor, adorar o Senhor, olhar para Ele todos os dias, sermos transformados. Amém. Essa é a última aqui, não botou? Sim. A primeira não valeu, essa aqui só. Jesus, a partir de 12 homens, o que ele fez? Transformou a humanidade, né? Amém. Aleluia. A pregação do Evangelho, a vida do Senhor, a história foi dividida entre antes dele e depois dele. Amém. Né? Paulo ele fala que ele é um filho fora do tempo, né? É. E de fato ele viu o Senhor, foi transformado por Amém. isso, né? Não temos dúvida nenhuma disso. Quando o Senhor transformou a vida de Paulo e como ele se entregou ao Evangelho, como ele se entregou a fazer a obra do Senhor, porque ele foi totalmente transformado. Amém. Se você olhar os olhos humanos, sucesso. Paulo morava de aluguel, final da vida, né? Estava preso, morando de aluguel, foi jogado numa masmorra, abandonado. Mas o que ele ganhou? A vida eterna. Né? Amém. Aleluia. Ele ganhou muitas e muitas vidas diante do Senhor. Ele foi um homem que tinha seus pecados, tinha seu espinho na carne, todas aquelas dificuldades que ele tinha, mas olhava para o Senhor e foi transformado por ele. Né? Foi transformado pela palavra de Deus, pela vida do Evangelho, pela vida de Jesus, pelo Espírito Santo que habitava nele. Como é importante a gente saber que Deus chamou Paulo para fazer, para pregar ao gentio,
para pregar aqueles outros é o mesmo convite que ele nos faz. Né? Então, pregar o evangelho, olhar para Jesus, ser transformado e a partir disso apresentar outras pessoas a esse Jesus que nós vimos, né? Para que eles também vejam. E é, né, graça do Senhor ver essa história aqui na palavra. E eu estava falando assim, né? Paulo, no final da vida dele, estava ali, jogado, abandonado, mas ele tinha que era mais precioso. Tinha Jesus com ele. Amém. E eu fico aí, curiosidade tá? Mas a palavra fala sobre Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado, Jesus recebeu ele de pé. Ele viu o Senhor de pé, recebendo. Imagina como que Jesus recebeu o mal. Isso mexe comigo, né? Como que o Senhor vai receber cada um de nós que estamos vivendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.